Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início aqui a mais uma discussão a respeito desse tema coronavírus. E hoje a gente tem um convidado bastante especial. A gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. O nosso objetivo aqui é discutir o tema fazendo a união entre uma disciplina da parte diversificada, a tecnologia, e no caso a química também, ok? Com vocês, professor Cleuton. Obrigado, Zé Mauro. E essa parceria é a primeira de muitos que virão, com certeza. E também desejar uma boa aula a todos. Espero que vocês aproveitem esse espaço de discussão, como foi dito pelo Zé Mauro. Discutir os acontecimentos do dia a dia é muito importante para que nós possamos diferenciar aquilo que é real e aquilo que não é verdadeiro. É o seguinte, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, né, o papel da tecnologia em tempos de pandemia. Então, nós vivemos um período em que a tecnologia é uma ferramenta fundamental. Por exemplo, nós professores e vocês alunos, né, nós nunca utilizamos tanto tecnologia no nosso dia a dia. Então, nós temos que nos atentar para os elementos que nos rodeiam. E um deles é a questão da fake news, e ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo aí de epidemia, né? Até mesmo de uma pandemia, que é o caso da Covid-19, beleza? Vamos seguindo então. Qual que é o objetivo? Nós vamos identificar notícias duvidosas que podem prejudicar nossa saúde física e mental. Se nós pensarmos na questão física, se nos orientarmos por notícias que não são verdadeiras, podemos gerar problemas maiores ainda. Uma medicação em dose equivocada e assim por diante. Na questão mental, é mais no sentido das pessoas que serem alimentadas por notícias que são assim exageradas, né? E aí a preocupação acaba aumentando além do normal, e obviamente isso pode levar a problemas no sentido assim, da pessoa ficar mais nervosa, mais tensão e assim por diante. Então, assim, toda vez que nós falamos de um assunto, é interessante nós fazermos uma análise cronológica. Nesse caso, não seria exatamente uma cronologia, mas é nós pensarmos que fake news não é algo assim tão recente, tá? Ela tomou dimensão maior a partir de 2016, né, lá nas eleições para presidente dos Estados Unidos, mas já há indícios desde o final do século XIX. De 2016 para cá, né, e o Brasil vivenciou e vivencia muito isso, ele se tornou muito mais forte e aí gera discussões no nosso dia a dia de forma constante. Então, de maneira bem simples e objetiva, o que é fake news? É literalmente o que nós podemos traduzir da expressão, né? São notícias falsas. Então, essas notícias falsas, elas têm algumas consequências, né? Elas provocam a desinformação e elas vêm por vários meios de comunicação, seja o jornal impresso, seja televisão, rádio, até mesmo nos sites ou diversas redes sociais, como principalmente o WhatsApp e o Facebook. Toda vez que nós pensamos aí na fake news, por exemplo, quando se propaga uma mentira, qual é a finalidade disso? Se nós pararmos para pensar, quem propaga essas notícias, ela tem a finalidade de impulsionar boatos, meias-verdades, ou então uma falsa ideia, e isso acaba, por muitas vezes, disseminando o ódio, a mentira, e assim, obviamente, prejudica todo mundo. Nesse sentido, é importante nós tentarmos identificar o que é verdade e o que é mentira, que é o objetivo dessa aula hoje, de sugerir, de mostrar caminhos para que nós possamos identificar a fake news. E aí, assim, trouxe aqui alguns exemplos, né? Vocês podem ver nesses dois recortes da tela. Nós temos aí dois sites, né? Um é do G1 e outro site da Agência Brasil. Um diz que o WhatsApp é a principal rede de disseminação de fake news sobre Covid-19. Então, se nós pararmos para pensar, vocês já viram com certeza nas redes sociais a faculdade da rede social, ou formada no Facebook, ou formada no WhatsApp. Então, assim, essas brincadeiras, na verdade, elas mostram para a gente que as pessoas que buscam informações bem superficiais, elas tendem a ser propagadoras de notícias mentirosas.
né, as famigeradas fake news. Então, esses dois recortes, eles mostram que a notícia pode vir em tom de brincadeira, mas na verdade ela tem um alto grau de seriedade. Então, por isso nós devemos tomar cuidado com elas. Observem aí aqui diz o recorte do lado G1 daquela região de Minas Gerais. Assim como a Covid-19 está matando, as notícias falsas também matam, diz um delegado lá de Uberlândia. Por quê? Notícia falsa pode provocar reações inesperadas nas pessoas. Então, se alguém diz que nós devemos tomar determinada, sei lá, medicamento ou comer determinada coisa para um tipo de doença, se as pessoas seguirem sem orientação médica, isso pode provocar, inclusive, a morte. Então, não é brincadeira, né? A questão da fake news tem que ser levada muito a sério. Acreditem se quiser. Busquem informação confiável. Talvez esse slide seja o ponto alto do que eu queria falar para vocês, né? Buscar informação confiável. E a primeira pergunta, então, sempre nós nos perguntarmos, de onde é essa notícia? O boato que tomou conta, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário infantil de vacinação foi o de que algumas vacinas seriam mortais. Então, assim, eu não vou continuar o restante da frase, mas você imagina só que boatos proliferaram dizendo que vacinas seriam mortais. Não sei se vocês sabem, mas os nossos avós tomavam lá 8, 5 vacinas. Hoje, uma criança, mais ou menos, deve tomar em torno de umas 35 vacinas. Então, são ações de governos muito importantes para eliminar, erradicar algumas doenças. E olha só a consequência disso. No Brasil, né, o impacto dessa fake news foi tão grande que doenças que tinham desaparecido, ou então pouquíssimos casos, elas voltaram com força, como é o caso do sarampo. Não sei se vocês leram ou viram nos jornais, mas no estado de Roraima teve um surto de sarampo, no estado de São Paulo, Minas Gerais, parte do sul, aumentou muito os casos de crianças com sarampos. Então, sarampo. Isso é um exemplo de que uma notícia que é falsa, quando as pessoas acreditam e não buscam a informação verdadeira, gera consequências muito danosas para a sociedade. Bom, aí vocês podem já estar se perguntando, o que fazer para evitar? Como combatê-las? Com certeza, nós já caímos em algumas brincadeiras que envolviam mentira. Não sei se vocês já caíram, mas acredito que sim. Primeira coisa, você acredita em tudo que lê? Você já foi enganado por um conteúdo falso? Internet e prêmio é uma combinação muito forte. Clique aqui, acesse, preencha esse link. Então, tudo que vem fácil da internet, desconfie. Você já compartilhou notícia falsa? Esse é outro ponto que nós devemos nos atentar. Eu sou contra a fake news, mas será que eu já compartilhei notícias falsas sem ter a preocupação de verificar a fonte? Certo? Então, isso é importante para combater a questão das notícias falsas, tá? A famosa fake news. Bom, para isso é muito fácil e muito simples. Qual é a primeira dica que nós temos aí? Acessar a origem da notícia e não somente a imagem ou link compartilhado. Principalmente via Facebook e WhatsApp. Facebook é o campeão, né, segundo alguns sites, de proliferação de fake news. Por quê? Lá tem a notícia inicial, tem uma foto, tem uma frase de efeito, e as pessoas muitas vezes só leem aquela frase e compartilham. Aí está o problema. As pessoas não verificam, não acessam o site para verificar qual é a origem daquele site e, de fato, saber se ele é um site confiável ou não. Bom, nesse caso, a segunda dica aí é fundamental. Tem dúvida? Não repasse. Tá bom? Se tiver dúvida, não repasse. Desde que você faça sua pesquisa, beleza, você verificou, viu, concorda com aquela informação, sabe que ela é de um canal sério, que preza pela imparcialidade. Do contrário, não é legal repassar uma notícia que é mentirosa, porque nós sabemos os danos que elas podem provocar. Aí tem algumas informações, é fácil e simples. Olha, no Brasil,
Não sei se vocês conhecem, mas existem muitas agências que são especializadas em fazer a busca dessas notícias falsas, né? São as chamadas fact-checking, ou checando os fatos. Então, nós temos aí, nessas palavras que estão sublinhadas, as mais famosas, tá? Existem várias outras, mas listei algumas aí para vocês. Agência Lupa, Aos Fatos, Truco, UOL Confere, Boatos.org e eFarsas. Nesses sites, você pode verificar se as notícias veiculadas são verdadeiras ou não. É uma dica que vale a pena, não sei se vocês já entraram ou acessaram algum desses sites, mas eles ajudam a gente ter aquele grau de certeza que nós não temos somente pela rede social. Então, temos mais dicas. Olha, essas dicas, quando eu estava lendo, algumas eu não tinha tentado, mas hoje em diante, algumas semanas para cá, eu já tenho essa noção, essa clareza de sempre preocupar em ver, melhor dizendo, os pontos que podem nos enganar, tá? Como está no primeiro aí, não sei se vocês conseguem ver com o meu cursor, em alguns casos, um traço no lugar de um ponto. Então, isso já é suficiente para enganar. Quem presta atenção? É o site xyz.com.br. Se tiver um traço. O outro item lá, o segundo, olha, fique de olho nas URLs. A URL é onde você digita o endereço da página, onde fica lá escrito www. alguma coisa. E aqui, olha, um exemplo, ó, ele colocou um zero no lugar do O. Então, isso já é uma dica de que o site não é confiável, tá bom? Outra dica que também vale são os domínios mais populares. Como assim os domínios? Né? O .com, dentro dos terminados .com, nós temos o .br, .edu e .org. Eles são mais confiáveis. Agora, domínios terminados em .biz, .net, é uma tendência a não ser tão confiável quanto os outros. Tem notícia verdadeira? Tem. Mas, como eu disse, é uma tendência deles não serem tão confiáveis quanto o .br, .edu e .org. E, obviamente, tem outro aí, a última dica. Dê um Google, pois sites falsos têm dificuldade de aparecer em pesquisa, principalmente no topo, tá? Na primeira página do Google. Então, se você ficou na dúvida, né, e tem vários nomes estranhos assim que de cara você já vai saber a índole das pessoas que alimentam aquele site. Porque parece brincadeira, mas existem pessoas que têm a má intenção de proliferar notícias falsas. Essa dica é importante, muita gente já sabe, mas não sei se vocês ficam atentos a isso. Sempre olhar quando o site que vocês devem fazer login, olhar se o protocolo é o HTTPS. Ou olhar esse cadeadinho, já é um indício de que o site ele tem mais segurança do que outros sites, por exemplo. E aí, só para a gente quase encaminhando aqui para o final dessas dicas, é importante que cada um faça a sua parte, cuidando-se para evitar o contágio intelectual e pelo Covid-19. Então, além de evitar, né, a manipulação da mente, nós temos que evitar o máximo possível, né, desde que as pessoas possam ficar em casa, porque a situação hoje, né, nós estamos gravando essa aula, não está muito fácil, porque os números, né, dispararam, e tem muito a ver com isso, né? As pessoas não acreditarem nas notícias. É só observarmos os dados, os números, sempre amparado pela informação mais verídica possível, de caráter científico, que vocês verão que a situação não está fácil. Cada um fazer sua parte, então, evitar fake news e, se possível, ficar em casa. Talvez essa discussão a gente vai depois debater um pouquinho, mas essas dicas que eu queria passar, né, são dicas que nem sempre a gente está acostumado a ver por aí. Né? Compilei de alguns sites que falam sobre esse assunto. Espero que possa ajudar os nossos alunos a identificar as fake news. Né? Agora, você com a química aí tem um pouquinho sobre isso também, né? Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente começou a conversar e a planejar essa discussão, e você me mandou o material que você pretendia trabalhar, eu achei que foi algo bastante interessante, porque, de uma certa maneira, atendeu às minhas expectativas à medida que eu ia, digamos assim,
tentando direcionar as aulas de química para esse tema, coronavírus. Uma coisa que me chamou muita atenção, é claro que eu já tinha recebido, né, várias mensagens nesse sentido das fake news, mas parece que é algo assim assustador, né, incontrolável, porque existe muito mais mensagens nesse sentido e informações sendo repassadas dessa forma do que a gente imagina. E Exatamente, muito mais. exato. E eu acho que essas dicas, que às vezes a gente não para pensar, elas podem fazer realmente toda a diferença. Então é muito bacana que a gente possa refletir sobre isso para realmente ter até mesmo uma mudança de postura, porque no dia a dia, às vezes, a gente acaba indo meio que na onda, não é? E sem querer, sem ter essa intenção, você acaba sendo um coautor, talvez, dessas fake news. E embora a gente não vá discutir isso aqui, e não é nossa Sim. intenção, pelo menos não nesse momento, se a gente considerar a legislação, né, quais as consequências legais disso, é algo também que cabível, né, de processo e de repente Sim. você pode estar sendo intimado por conta de algo que você contribuiu mesmo sem querer, né? É E isso é verdade. muito sério. Isso é Se muito tro... e o que você está dizendo é verdade. E faz sentido porque se trouxer dano para alguém, você não é o ator principal, mas você é coadjuvante. Então você colaborou, né? com certeza, Compartilhou. Então faz todo sentido isso que você disse. sem dúvida. O uso consciente da tecnologia e no caso aqui, né, da internet, das redes sociais, é algo extremamente importante que a gente não pode se descuidar durante as nossas atribuições aí diárias. A gente precisa sempre estar atento também em relação a isso, Até né? nesse sentido, Zé Mauro, só mais uma pequena fala. Claro, Esse é um dos grandes objetivos da disciplina de tecnologia e inovação. O mundo, a tecnologia, né, se nós pararmos para pensar, a tecnologia não é somente a internet, o computador, é evidente. Né? com certeza. Tudo aquilo que transforma de uma maneira significativa um modus operandi, um modus vivendi, ele está dentro desse escopo da tecnologia, né? Desde a invenção da roda, assim por diante. Então, com a internet não é diferente. Ela mudou a nossa maneira de viver, de relacionar. Então, essa tecnologia revolucionou. E ao implantar isso, né, nas escolas do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo e a partir desse ano em todas as escolas da rede estadual, esse é um elemento muito importante para que o jovem pense. A tecnologia não é somente usar a tecnologia, programar software, hardware, mas é também ter o uso consciente. E aí eu vou inserir aqui nesse contexto o uso ético da tecnologia. Sim, Tudo isso que eu estou dizendo é para ilustrar, para reforçar a fala do professor Zé Mauro, né? A questão que pode até mesmo ir para o lado do crime, né? A pessoa cometeu um crime virtual, isso já está previsto no nossa legislação. Então, o uso consciente, o uso ético, ele é extremamente importante para que as pessoas façam o uso sadio da tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela tem esse foco também, de formar o jovem, o cidadão, para que ele saiba como utilizar essa ferramenta. Então, essa aula que nós estamos discutindo é justamente isso, através de exemplos, né, um pouquinho do lado da disciplina de tecnologia, e o professor Zé Mauro agora com o exemplo da química. isso exatamente. Bom, eu trouxe aqui duas situações que eu achei bastante pertinentes nessa nossa ideia e eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, essa mensagem, ela circulou pelas redes sociais logo no comecinho, em que se deu a propagação, né, do coronavírus, e as pessoas começaram a destacar a importância do álcool em gel, né, do álcool 70, na verdade. O álcool em gel é a forma mais comum de ser comercializada aí no caso. Mas o fato é o seguinte, entre outras coisas que aconteceram, né, e vocês sabem muito bem, desde o sumiço do álcool das prateleiras e tudo mais, houve também quem negasse a eficiência
desse produto em relação ao combate, à proteção diante do coronavírus. E é algo, assim, extremamente complicado. Eu acho que a gente vive um momento, principalmente no nosso país, em que, ao mesmo tempo que as pessoas parecem ter mais acesso ao conhecimento científico, né, a partir da divulgação científica em si, a gente vive, de uma certa maneira, um momento de crise quanto à credibilidade do conhecimento científico. Isso é algo muito grave, né? A gente não vai entrar no mérito da discussão aqui, mas é algo que está relacionado também ao que a gente está tentando, né, discutir. Mas o fato é o seguinte, houve um indivíduo que disseminou um substituto ao álcool 70 no caso, né? Na verdade, ele fez mais do que isso. Ele afirmou com veemência de que o álcool 70 ele não protege de modo algum contra o coronavírus, que na verdade você precisaria usar o vinagre. Ah, bom, obviamente que isso é uma fake news, né? Logo, alguns sites, a própria rede, né, de notícias, ela trouxe essa informação, reforçando, principalmente nesse momento em que a gente precisa, sim, seguir certos hábitos de higiene ainda com mais intensidade diante do que está acontecendo, e o álcool em gel, com certeza, é algo que vai contribuir com a gente em relação a isso, né? Algumas notícias realmente mostraram que, na verdade, se tratava de mais uma fake news. Agora, diante do que o professor Cleuton falou, nessas dicas, né, de você tentar perceber o quanto é verdadeiro ou não, talvez um fato para a gente já de cara não dar credibilidade a essa notícia é justamente que esse indivíduo ele se intitulava um químico autodidata, né? Então, poxa vida, como assim um químico autodidata? Claro que é muito bacana, né? Se você pensar no significado dessa palavra, aquela pessoa que realmente, digamos assim, sozinha, ela consegue, né, ir atrás do conhecimento ali e realmente ter a aprendizagem necessária sobre as diversas áreas do conhecimento. Mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de uma profissão que é regulamentada, né, pela legislação, que existe um conselho federal e você vai se intitular um autodidata em relação a isso e pior, né, você vai pregar, você vai disseminar algumas informações falsas, contrariando tudo aquilo que os profissionais realmente estão falando, é algo extremamente complicado, né? Já seria um motivo para a gente duvidar diante da informação, né? Então, esse foi um fato que me chamou muita atenção. No caso do vinagre, ele não oferece proteção nenhuma. O vinagre que a gente tem em casa, ele é um vinagre, na verdade, com um percentual ali, né, um teor de ácido acético, que supostamente seria o que iria, né, combater o coronavírus, muito baixo. Você tem entre 4% e 6% ali no máximo de ácido acético, né? Não tem como ser mais do que isso, porque o vinagre, ele, né, no caso, o ácido acético enquanto substância, ele poderia trazer algumas consequências ruins para o nosso organismo caso a concentração fosse maior, né? Mas o fato é que, em termos de proteção contra o coronavírus, vinagre não vai adiantar em nada, né? E uma outra situação também, que eu tive, né, eu recebi várias vezes, inclusive, essa informação Não pelas redes basta receber uma, sociais. né? Pois é uma coisa assim realmente bastante curiosa. Diz respeito à questão do pH relacionado a alguns alimentos, que poderia, no caso, ser também uma medida de prevenção para você não contrair a Covid-19, né? Seria uma maneira de você também destruir o coronavírus. E assim, é curioso porque quando a gente para analisar realmente,
E aí, de novo, a gente chama atenção sobre isso, né? Tenta perceber o que realmente está sendo falado ali. No caso aqui, para quem estudou química, para quem teve a possibilidade de aprender sobre pH, de cara você percebe assim alguns erros bastante grosseiros, né, em relação à mensagem. Começa, por exemplo, com a questão dos valores que estão aqui, né? A escala de pH, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela tem um valor ali limite de 14. E aqui você vai encontrar valores maiores do que isso, né? E, Dente de leão aí tá ganhando, né? pois é uma coisa assim, eu nem sei se alguém já determinou o pH dessa planta, mas enfim, a questão é que também a gente tem uma situação, né? Por exemplo, o limão. Limão todo mundo sabe que é Certo. ácido, né? E, porém, em termos de pH, as substâncias, né, os materiais que são considerados ácidos, eles têm um pH menor, né? A água seria o nosso padrão ali, né, em relação a ser neutro, e o valor seria 7. Então, menor do que 7, a gente tem ali o ácido, né, e maior do que 7, você tem ali mais alcalino. E aí você observa que o limão aqui ele tem o pH quase igual a 10, né, 9,9. Então, realmente as De informações... aço não tem nada. É, tudo aqui que... A maior parte aqui, pelo menos... Aliás, todos os valores aqui estão errados, né? Não tem nenhum valor aqui que realmente faça sentido. Viu, José Mauro? Essa semana eu recebi essa informação aí no WhatsApp. Então, olha só, né? E assim, é claro que não é todo mundo que tem esse conhecimento sobre pH e da forma como está escrito aqui, às vezes dá a impressão de que, nossa, né? Falou um termo ali que de repente já ouvi em outro contexto, então deve ser verdadeiro. E Mas, aí fica mais complicado, José Mauro, só para fazer um ah, adendo. Ele coloca lá no início, né, na segunda linha, pesquisa da revista de Virologia, março de 2020, página 19. então, e aqui a gente tem um ponto. Supostamente uma fonte. Exatamente. E só que assim, dentro daquelas dicas, né, considerando aquelas dicas que você falou, aqui também a gente poderia pensar é, na questão da fonte, né? Poxa, se ele Exato, citou então essa revista de virologia, já começa que esse termo é muito genérico, né? exato. Revista de virologia, tá? Mas e aí, né? É genérico demais. Então, mas Muito. independente disso, se você tem lá a fonte, coloca lá no Google, vamos ver se realmente existe essa É. essa pesquisa, essa revista, perdão. E também tem uma coincidência curiosa aqui, porque se você analisar, ó, página 19, poxa vida, né? Que número interessante, né? Covid-19, página 19, a reportagem, muito bacana isso. Mas, enfim, É verdade. né? Eu acho que a pessoa foi bastante criativa ao criar essa informação, né? Infelizmente, É. uma fake news, tá? E isso que você está dizendo, assim, é muito importante porque aí entra a capacidade do leitor, né? Sim, É por isso a importância da leitura. Então, você identificar, pesquisa, revista e virologia, beleza. A revista, ela não produz um artigo científico, ela tem um autor. Então, por que colocar só a revista e o autor? pois Né? é. Os autores, não sei. Então, nós temos que tentar buscar ler nas entrelinhas, onde nós temos ali os indícios da mentira, da fake news. Com certeza. E assim, existem padrões, né, para você citar as fontes em relação Existem. à sua confiabilidade e tudo mais, que deveriam ser seguidas. E aqui Sim. fica claro que realmente esse padrão ele não foi seguido, tá? E também fica uma outra dica que eu acho bacana nesse caso, porque ao mesmo tempo que as redes sociais elas são grandes disseminadoras, né, das fake news, a gente tem também ao mesmo tempo muitos canais ali nas redes sociais que nos Sim. dá
né, que nos dão, no caso, bastante credibilidade, né? Então, tem alguns grupos, alguns canais, enfim, que eu acho bacana a gente seguir. Eu trouxe esse exemplo aqui, né? Nunca Vi um Cientista. É um canal ali no Instagram, né, que eu costumo seguir. E eu acho muito louvável o trabalho que esse pessoal tem Sim. feito, né? E quando você vê, na verdade, são realmente pessoas envolvidas com a ciência, né? Uhum. Ah, a gente tem vários cientistas que mantêm esse canal de divulgação científica ali, isso é legal, isso é bacana, né? É, então, talvez seria também um momento para a gente, aliás, seria uma possibilidade, né, de repente você se manter mais atento em relação às fake news, porque um Sim. trabalho bacana que esse pessoal tem feito é justamente isso, né? Tentar mostrar os principais pontos ali em relação à ciência que estão sendo, digamos assim, desestruturados por conta das notícias falsas, né? Eles têm entrado nessa São alvo, luta, né? nesse combate, Viram alvo exatamente. da... Isso. As fakes aí, elas parece que têm cada vez direcionado mais nesse sentido, mas é muito bacana esse trabalho, eu acho que vale a pena, né, para quem gosta de seguir grupo, de participar aí né, de alguns canais e Legal. tudo mais, eu acho bem bacana. Aqui eu citei um, mas existe vários também, Tem né? algumas. Da mesma maneira que existem muitas fake Acessando... news. Exatamente. Acessando isso, você deve, com certeza, encontrar outros, né, o José Mauro, pelos grupos que eles seguem, Sim, outros sim, canais que eles devem exatamente. seguir. Porque acaba criando ali uma rede, né? Nesse caso, uma rede do Exato. bem, Rede do bem. né? E isso é bastante interessante e bacana. Eu acho que vale a pena, sim, insistir, né? Maravilha. Vale a pena participar, né? Mas, enfim, essas foram as duas fake news que eu selecionei para trazer aqui para vocês, né? Que tem uma relação, digamos assim, direta com a química e que, enquanto professor, eu me senti também, de uma certa maneira, nessa obrigação de, em algum momento, falar sobre isso, né? Eu acho que isso é importante. E, no caso, tendo essa possibilidade, agora que eu acho muito bacana, né, da tecnologia, por que não fazer essa parceria? E realmente, para mim, está sendo muito prazeroso poder estar falando aqui com o professor Cleuton diretamente para vocês. Tá bom, pessoal? Então, essa era a mensagem que a gente gostaria de passar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu também quero agradecer a oportunidade do José Mauro e também espero que vocês tenham gostado dessa pequena discussão que possibilita que vocês realizem outras discussões e com certeza essa vai ser a primeira de muitas aulas que nós faremos. Valeu, obrigado, até a próxima. Até mais, pessoal.